Primeira Reis, capítulo 18. Glórias a Deus. Amém. Livro de Primeira Reis, capítulo 18. Vamos a partir do versículo 28. Primeira Reis 18, versículo 28. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, o profeta profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E diz: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse: Ainda fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Podem sentar-vos. Glórias ao nome do Senhor. Queridos irmãos, como assim me foi permitido pelo nosso pastor, deixar a palavra. Se eu disser palavra de mim, a igreja não é edificada. Se eu contar a experiência da minha vida, a igreja não vai ser edificada. Ela pode tomar algumas coisas, mas só o que edifica é a palavra. O que levanta a igreja é a palavra. O que salva uma alma é a palavra. O que liberta é a palavra. Tudo tem que ser pela palavra. Jesus tem que ser o centro. Jesus é a palavra. Jesus é as Escrituras. E se nós ministrar, se nós levar a palavra, nós vamos ver o trabalho crescer de Deus. Nós vamos ver um resultado através das Escrituras. Então o Senhor colocou essa palavra hoje no meu coração. A Bíblia vai relatar que Elias era um servo do Senhor, um profeta. A Bíblia diz que Deus levantou ele ali naquele dia para profetizar no tempo do rei Acabe. Elias já era um profeta, mas no tempo de Acabe, Deus vai se utilizar de Elias. Deus vai selecionar entre os profetas e os filhos de profeta a Elias para ir profetizar, para ir fazer conforme a sua vontade. A Bíblia vai dizer que Acabe era um rei mau. O seu reinado foi um reinado mau, porque ele pecou e acrescentou mais ao seu pecado casar-se com Jezabel, uma mulher serofenícia. E quando ele casa com Jezabel,
a palavra vai dizer que introduz dentro de Israel o culto a Baal. Ela traz para dentro de Israel profetas de Baal, profetas de Azera, sacerdotes de Baal. E agora começa o povo de Israel a fazer cultos pagãos. O povo começa a cair. Se nós for lá em Números, nós vamos ver que Balaão, não conseguindo profetizar coisas ruins sobre Israel, ele ensina Balaque a lançar tropeço. E o tropeço foi mulheres estranhas, foi entrar a prostituição através de outro povo. E Acabe, ele introduz dentro de Israel um povo diferente, um culto diferente, uma adoração diferente. E a Bíblia vai dizer que Deus agora levanta o seu servo, escolhe Elias, e Elias vai até Acabe e profetiza aquilo que Deus mandou ele falar. A Bíblia diz que ele diz: segundo a minha palavra, não choverá 3 anos e 6 meses. Ele diz: conforme a minha palavra. Mas se você ler as escrituras, ele fazia tudo na direção de Deus. Então, conforme aquela palavra, não choveu mais. 3 anos e 6 meses. Não caiu uma gota de água em orvalho. Por que Deus permitiu que o seu profeta lançasse uma palavra tão forte, tão pesada, que começou a morrer a vegetação, começou a morrer até os animais? A vida estava acabando através de uma profecia que se cumpriu do profeta de Deus. Tudo era para Deus corrigir o povo. Tudo era para Deus mostrar para aquele povo que eles estavam andando em um caminho tortuoso, por causa de um homem, por causa de um rei que saiu da direção do Senhor. A Bíblia vai dizer que os reis, quando eles eram bons, quando os reis andavam conforme a palavra de Deus, eles andavam no caminho do seu pai Davi, um homem reto, segundo o coração de Deus, que fazia tudo conforme a palavra do Senhor. Errou. Quem não erra? Mas a Bíblia diz que o coração dele era segundo o de Deus. Ele errou, mas se arrependeu e continuou trazendo edificação para Israel. Conseguiu vitórias para Israel. E a Bíblia diz que Elias começa agora a trazer esta palavra e começa a dar um aperto no meio de Israel. Está um grande aperto. Elias agora vai para o ribeiro, conforme a palavra de Deus, para ficar bebendo água e se alimentando da carne e do pão que os corvos levavam. E Israel ia só afundando, ia em ruína. A Bíblia vai dizer que, segundo a palavra de Deus, vem Elias e manda ele a Sarepta. A Bíblia diz que ele vai a Sarepta, faz o milagre, opera ali com aquela viúva, mas Deus manda ele se apresentar ao rei. Deus manda ele ir se encontrar com Acabe, porque agora Deus ia fazer descer chuva. Deus ia trazer chuva, mas Deus precisava tirar do meio do seu povo o culto idólatra, o culto de demônios que estava havendo em Israel. Deus é o Senhor de Israel e Ele não há de repartir a sua glória com ninguém. Então a Bíblia diz que Elias vai, profetiza, chama. Quando ele encontra com Acabe diz: tu é o perturbador de Israel. Ele diz: é tu e a casa do teu pai, porque deixaram o caminho do Senhor, deixaram os mandamentos do Senhor. Então ele lança um desafio para juntar todo o povo, os 450 profetas de Baal, os de Azera, e ao Monte Carmelo. A Bíblia diz que quando ele vai no Monte Carmelo, ele tem um desafio: 2 bezerros para ser oferecido em holocausto. E o segredo: não ia colocar fogo. Eles iam colocar sobre o altar, sobre a lenha, mas não ia colocar fogo. Eles iam clamar, eles iam orar. E o Deus que respondesse com fogo, esse era o Senhor. Esse era o Senhor de Israel. A Bíblia diz que os profetas de Baal partem o holocausto, o bezerro, coloca sobre o altar, prepara tudo direitinho e começa a invocar a Baal. Eles começam de manhã. A Bíblia vai dizer que até o meu dia nada, nenhuma voz, nenhuma faísca. E eles continuam, ele começa a zombar deles. Talvez ele esteja tentando uma viagem, esteja dormindo, ou ele possa acordar.
Ele é Deus, clame mais alto. A Bíblia diz que eles começam a se cortar com facas e lanceiros conforme o costume dos seus rituais, até derramar sangue e nada. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma faísca de fogo, nenhuma brasa desce. A Bíblia diz que Elias vai no altar do Senhor, e o que tem no altar do Senhor está quebrado. O altar que tinha no Monte Carmelo estava quebrado. O altar de Deus estava em ruínas. O altar estava danificado. Aí Elias pega 12 pedras conforme o número das 12 tribos de Israel, reconstrói, ele edifica, ele restaura o altar do Senhor, coloca lenha, pega, faz um rego cavando ao redor, da medida de 2 sementes, medida de semente, e diz que ele parte o bezerro, coloca em cima, mas ele não clama, ele pede para jogar água em cima. 12 vezes derramar aquela estalha de água, que ele pede 4, mas faz segunda vez, faz terceira vez, dando o número de 12, e eles derramam em cima do holocausto. Aí Elias vai e clama. Você vê como é que Elias fala? Responde-me, Senhor, responde-me. O homem que ouvia a palavra de Deus, o homem que tinha comunhão com Deus, o homem que operou segundo a vontade de Deus. Agora ele está clamando, me responde, Senhor. Elias operou pela palavra de Deus. Deus ordenava, Elias faz isso, Elias faz aquilo, Elias vai matar o canto. Mas agora para Elias falar e Deus responder era diferente. Ele mandava e Elias obedecia. Mas vamos ver se agora Elias está no ponto de falar e Deus responder. Aí ele clama, responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo veja que tu és Deus em Israel. Não é para dizer que eu sou um grande homem de Deus, um grande profeta, mas para mostrar que tu é Deus em Israel. A Bíblia diz que Deus derrama fogo do céu, consome. Foi a resposta. Mas primeiro nós vamos ver que Elias fez o quê? Restaurou o altar. Ele teve que restaurar o altar. Ele teve que preparar com a lenha o altar. Ele teve que sacrificar aquele holocausto em cima do altar e derramar água de purificação. Deus não ia receber de qualquer maneira. Deus não ia atentar de qualquer maneira. Então ele preparou o altar, ele purificou o altar e separou o altar. Tinha 2 altares, tinha o de Baal e agora tinha o do Senhor. Ele separou, ele disse, esse é o do Senhor, aquele ali é de Baal. E Deus respondeu com fogo. O fogo desceu conforme a palavra de Elias, que era a resposta que o Senhor tinha que responder. A Bíblia diz que todos caíram com o rosto no chão e clamaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tudo que aconteceu em Israel foi só para trazer o povo para Deus. Deus não levantou Elias ali para dizer que nasceu mais um grande profeta, para ele ser aplaudido, para ele ser bem visto. Foi para trazer o povo para Deus. Profecias, milagres, sinais que ele operou, não foi para nada, foi para trazer o povo para Deus. O povo estava distante de Deus. Baal estava reinando em Israel. Os sacrifícios a Baal, os cultos a Baal, a idolatria estava dentro de Israel. Você vê o que Elias disse, porque vocês puxam em 2 pensamentos. Se Deus é o Senhor, adora ele. Se não, Baal, escolhe Baal e serva Baal. O povo estava dividido, ou lá ou cá. Muitos eram medo de perder a vida. Então a Bíblia diz que com isso o povo veio para Deus. O povo veio para Deus. Mesmo com toda a dificuldade que o profeta teve, mas ele conseguiu mostrar que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Ele conseguiu trazer o povo novamente para Deus. E é isso que eu e você, nessa geração, nós temos que fazer. A Bíblia vai dizer que João Batista veio na virtude do Espírito de Elias, preparar o caminho. Ele diz que veio trazer o coração do pai para o filho, e do filho para o pai, restaurar, trazer o povo, juntar o povo.
Eu e você que já somos a igreja, nós também temos um trabalho de continuar preparando a igreja, porque nós juntamos discípulos para a vinda de Jesus Cristo. Mas para isso, nós também temos que fazer algo, é consertar o altar. Muitos altares estão quebrados, muitos altares estão em ruína, e um desses altares é o altar da oração. O altar da oração faz tempo que ninguém vai ofertar a Deus. Faz muito tempo que tem pessoas que não vai mais no altar da oração falar com o Senhor, sacrificar um tempinho ao Senhor, não vai mais clamar e chorar no pé do Senhor. Esse altar está danificado e o Senhor quer que acerte, conserte esse altar para ser usado. O altar em Carmelo estava quebrado. Ninguém oferecia mais holocausto ao Senhor. Não estava mais sacrificando ao Senhor. Aí Deus levanta Elias para restaurar o altar. Ele foi restaurar o altar. O outro altar é o jejum. Muito desse altar está acabado. Tem muitos que não vai mais ir lá sacrificar um jejum ao Senhor, o Deus de Israel. Ele quer que levante esse altar novamente. O altar da palavra. Tirar uma horinha para meditar nas escrituras. Esse canto está vazio. Esse altar está quebrado. Como é que o povo vai estar com Deus se os altares estão quebrados? Se a oração não é mais ofertada, o jejum não é mais sacrificado, a leitura não é mais lida, como nós vamos conseguir trazer o povo para Deus? Nós fomos chamados para juntar o povo de Deus. Nós fomos chamados para restaurar o altar do Senhor. Restauração. Deus quer restauração para que o povo se chegue, para que o povo esteja unido, porque é através de muita oração, é através de muito jejum, é através das escrituras que nós vamos conseguir juntar o povo para a vinda de Jesus Cristo. Elias consertou o altar, João Batista preparou o caminho. Nós temos que preparar a igreja para entregar ao Senhor. Nós somos os profetas dessa geração. Nós somos os escolhidos dessa geração. Nós somos os obreiros dessa geração. Nós temos que juntar o povo para Deus. Veja que o que Elias sacrificou em cima do altar era um costume, mas era carne. Quando nós vamos orar, nós sacrificamos a nossa carne. Quando nós vamos jejuar, nós estamos sacrificando a nossa carne. Quando nós vamos ler, nós sacrificamos a nossa carne. E ninguém quer mais sacrificar. Por isso que o povo se afasta muito de Deus. Por isso que Israel estava longe de Deus. O sacrifício era para Baal, as ofertas eram para Baal, os holocaustos eram para Baal. Mas quando Elias vai e diz: só eu fiquei, só eu sou profeta, Deus disse: tem 7.000. Sempre vai ter esses 7.000. Sempre vai ter um povo que ainda continua sacrificando, que ainda continua na posição, que não se corrompeu, que não beijou a Baal. Sempre vai ter esse povo. E a Bíblia vai dizer que é os remanescentes de Deus. E Deus está contando com esses remanescentes nessa geração. Porque nós vemos lá fora, nós andamos em algumas igrejas e vemos que Baal está lá dentro já. Nós já vemos que Baal adentrou em muitas igrejas, já está em muitos altares, trazendo a perdição, trazendo doutrina de demônio, trazendo engano e enganando o povo de Deus. E Deus quer eu e você. Deus quer nós no altar sacrificando, buscando, para estar cheio igual Elias, para ir lá levar a mensagem, para libertar essas almas. Nós vai libertar o povo, nós vai levantar uma igreja que vai ficar atenta para o arrebatamento, mas nós temos que estar na posição, assim como Elias estava na posição, para ouvir a voz do Senhor e ir lá fazer a vontade dele. A vontade de Deus é que nós reedifique. Assim como Neemias levantou os muros de Jerusalém, essa geração está precisando de homens de Deus, de profetas, de homens de Espírito, que levem a mensagem, que levem a palavra. Você vê João Batista na virtude e no espírito de Elias, no mesmo espírito, na mesma unção, pregando a palavra com ousadia lá no deserto, e as pessoas confessavam o pecado e se batizavam. Era isso, palavra. Estão tirando a palavra de dentro da igreja, estão tirando Cristo
bagunça dessa geração. Esse século está uma bagunça porque tiraram Cristo, tiraram a mensagem, tiraram a palavra de autoajuda, palavra para levantar ego, palavra para te dar só uma forcinha hoje e amanhã está do mesmo jeito. A palavra é Cristo, o altar é Cristo, a nossa vida é Cristo. Nós temos que pregar a verdade para esse povo. Oba não salva ninguém, meia verdade não salva ninguém, um pouquinho da minha vida não salva ninguém. É Cristo Jesus que vai salvar essa geração. É a palavra que você vai falar que vai juntar o povo e vai mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor está vivo, que Baal é mentiroso, que Baal é um demônio, mas Jesus Cristo, ele veio e desfez as obras do diabo, chamou nós que estavam lá na lama, na sarjeta, pegou o que não era, levantou uma rua e está aqui. Agora para nós ser instrumento na mão do Senhor, para nós ter essas almas que estão perdidas lá fora, para nós levar o evangelho de reconciliação e trazer almas, agregar almas para Jesus Cristo. Eu e você estão com esse trabalho de agregar vida, trazer as almas para Jesus e buscar uma igreja pronta, lavada, remida, sem mácula, sem ruga, sem mancha e levar para as portas, para o reino dos céus. Está tudo preparado na casa do Pai, só está faltando a hora de descer. Mas Jesus quer que nós agreguem mais almas, Jesus quer que nós busquem mais almas, Jesus quer que nós tragam e mostrem para esse povo aí fora que o Senhor é Deus. O mundo persegue, o mundo critica, muitos rasgam a Bíblia, queimam a Bíblia, mas quando eles estiverem diante do Senhor, aí eles vão entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que Jesus vive e reina. Mas infelizmente vai nos vão ser tarde. Mas eu e você fomos chamados para levar essa mensagem, essa palavra. Pedro, quando pregou essa palavra, quase 3.000 almas se juntaram. Uma nova administração, quase 5.000 almas se juntaram. Quando o anjo mandou Cornélio chamar Pedro, que ele pregou, o Espírito desceu e aquele povo se agregou à igreja. É assim que Deus quer. Que eu e você vá trazer o povo, venha juntar o povo. Deus quer que nós reedifiquemos o altar, restaure o altar, para nós ter a unção e a virtude do Espírito Santo para mostrar lá fora que o Senhor é Deus e que eles percebam que o Senhor é Deus e agregue-se junto com nós. É isso o Evangelho. É essa palavra. É isso que Deus está querendo nessa geração. Nós estamos vivendo uma geração do Evangelho gospel, irmãos. Está contaminando, isso é uma praga, está entrando nas igrejas, na vida do povo. Hoje uma pessoa se converte, quer ser o quê? Um cantor, quer ser um pregador de gideões, seja um pregador de favela, seja um pregador de praça, seja um pregador de rua, vá louvar nas ruas, lá que precisa nós, é lá fora. Esse evangelho egoísta, o evangelho egoísta, que só pensa em si mesmo, só quer as coisas do mundo, a riqueza, o ouro e a prata que perece. Mas nós fomos chamados para querer almas, para amar almas, para desejar almas. Esse tem que ser o foco da igreja, almas para o reino dos céus. Uma alma vale mais do que o mundo todo. A Bíblia diz: sábio é quem ganha alma. Se você juntar tesouro lá no céu, ele nunca envelhece, não ferruja, não consome, ladrão não rouba. E quanto mais você se dedica de corpo, alma e espírito no reino do céu e a tua justiça, aí Deus acrescenta o que você está precisando, aquilo que você tem desejado, aí Deus acrescenta mais seu coração no céu, sua busca no céu. Aí Deus está acrescentando. Mas hoje, o evangelho que vai primeiro nas demais coisas, Deus entende, e o resto depois Deus sabe. Tu não podia evangelizar. Tu não podia entrar ali. Era perigoso levar um profeta. Aí quando chegar diante de Deus, aí Deus vai dizer: eu não disse que não era para temer um homem que mata a carne e não faz mais nada. Teme aquele que tem poder de lançar corpo e alma no inferno, no fogo. Tema aquele. Não vai cair o cabelo da nossa cabeça se o Senhor não permitir. Está todos contados. Nós não podemos ter a morte. Eu e você fomos chamados, principalmente os obreiros da casa do Senhor. Os obreiros é os trabalhadores, é os que tem que trabalhar mais, é os que tem que fazer mais. Nós fomos chamados para isso, porque naquele dia vai ter um acerto. Cadê o talento? Granjeou.
elegeu o talento, escondeu o talento, veja que tem uma acerto de contas. Aquele que tinha um, ele escondeu, cavou, guardou, não trabalhou, perdeu. Tirou o que ele tinha, deu a quem tinha os 10 e lançou ele nas terras exteriores. Jesus te deu um talento, porque Ele confia em você, sabe sua capacidade. Se é pregar, pregue. Se é louvar, louve. Se é socorrer, socorra. Se é ministério, ministre. Se é apacentar, apacente. Você tem um talento, não enterre, porque o rei está voltando.